Amém? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A paz de Cristo seja com todos. É com grande alegria que eu venho aqui trazer uma reflexão acerca da palavra do Senhor. Quero desde já mandar um abraço caloroso e com muita saudade aos nossos irmãos da igreja do Vale da Boa Vista, a congregação do Congrego, onde Deus tem se feito presente. Estou com muita saudade dos irmãos. Espero que em breve nós possamos, quando passar tudo isso, nós possamos nos ver, possamos dar continuidade à obra do Senhor, e viemos fazendo a obra do Senhor ali, pela misericórdia de Deus. Então, nesta noite, o Senhor preparou para que eu pudesse trazer essa mensagem ao seu coração. Eu espero que essa palavra possa falar fortemente ao seu coração nesta noite, e que você seja abençoado. Esse é o intuito, que lhe traga paz, lhe traga paz em meio a esse caos que estamos vivendo, em meio a essa situação em que estamos vivendo. Você possa ter uma palavra de paz, e a gente possa, como diz aqui atrás, este logo, transmitindo paz com o Fabrício dos Reis. Então, o intuito dessa mensagem, o intuito desse vídeo é transmitir paz para a sua alma, é fazer com que você se desligue das notícias que está sendo vinculada, porque se a gente só ficar no período de isolamento, só ligando para o que está acontecendo no mundo aí fora, só ligando para as notícias, a gente acaba sendo sufocado. Então, entregue a tua alma ao Senhor, descanse nele, toda a ansiedade, tudo aquilo que esteja afligindo ou abatendo a sua alma, que possa cair por terra pelo poder do nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Amém? Você que está com a Bíblia, tem a oportunidade de ler a Bíblia aí, acompanhe a leitura comigo do texto sagrado, do texto sagrado em Lucas capítulo de número 24, versículo de número 13, Lucas 24, 13. Quero fazer uma reflexão com os irmãos nessa oportunidade, amém? Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer, Lucas capítulo 24, versículo 13, a Bíblia vai nos falar acerca de dois discípulos no caminho de Emaús. O texto vai dizer, versículo 13, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse, que palavras são essas, e caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Vamos para o versículo de número agora, versículo de número 28. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nossos corações, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que aconteceu-lhes, o que acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão.
Amém? Ore comigo. Maravilhoso, eterno, bondoso, soberano Pai, Senhor, nessa oportunidade eu quero glorificar o Senhor pela vida dos teus filhos que pararam um minuto para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Meu Deus, fala fortemente ao coração desta pessoa que está ouvindo esta mensagem, que esta palavra ela possa transmitir paz ao seu coração, que esta palavra, Senhor, possa trazer o encorajamento, a paz, que esta palavra, meu Deus, ela possa trazer um refrigério para a alma de várias pessoas que vão ouvir esta palavra nesta noite. Senhor, é o que eu te peço e crendo já quero lhe agradecer em nome de Jesus. Amém. Queridos, fizemos uma leitura no texto sagrado em Lucas capítulo de número 24, versículo de número 13 em diante. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida dos irmãos, mas se nós formos parar para analisar, o pano de fundo do texto vai nos trazer uma reflexão importante. O pano de fundo aqui, o contexto dessa palavra, vai nos dizer que Jesus havia morrido. Já havia 3 dias e que o mestre já havia morrido. Contudo, esses 2 homens estavam indo a caminho de Emaús. A diferença entre da onde eles estavam, de Jerusalém até Emaús, a Bíblia vai dizer que era de 70 estádios. 60 estádios. 60 estádios é cerca de 12 quilômetros. Então era uma distância considerável para uma viagem quem ia caminhando, para quem ia caminhando. Observando que eles iam caminhando pelo meio do caminho, e a Bíblia vai dizer que eles iam conversando, dialogando entre si, de maneira que eles iam conversando, fazendo perguntas um para o outro, e eles iam entristecidos pelo meio do caminho. Por que eles iam entristecidos? Porque eles eram discípulos de Jesus e eles acreditaram em todas as palavras que o Messias havia dito. Eles acreditavam em tudo aquilo que Jesus havia falado. Então Jesus, quando morreu, eles ficaram apreensivos. Aqueles homens ficaram apreensivos, porque o mestre havia morrido. Então eles ficaram ali sem saber se aquilo de fato que Jesus havia falado, profetizado, dito, eles esperavam que o Senhor fosse a restauração de Israel, que ele fosse aquele que vinha libertar Israel, e eles acreditavam na sua palavra. De tamanha forma que quando o mestre havia falecido, nesses 3 dias, eles iam caminhando pelo meio do caminho e eles iam tristes. A tristeza daqueles homens era tamanha, de que eles não perceberam que a Bíblia vai dizer que Jesus ressuscitou, depois do 3º dia, ressuscitou, e algumas das mulheres já haviam trazido para eles a notícia de que o mestre não estava mais no sepulcro. Ele havia ressuscitado, porque já tinha ouvido falar que algumas das mulheres haviam ido lá e tinha recebido uma mensagem do anjo avisando que ele havia ressuscitado. Aqueles homens iam tristes pelo meio do caminho, de maneira que eles não perceberam quando Jesus se aproximou deles ressurreto. Quando Jesus se aproximou daqueles homens. Queridos, uma lição, eu sempre que leio a Bíblia, eu procuro pedir ao Senhor que abra o meu entendimento para que eu possa aprender algo, para que eu possa tirar lições, tirar ensinamentos. E o primeiro ensinamento, a primeira lição que eu aprendo aqui, é que muitas das vezes, quando estamos tristes, Jesus ele se aproxima de nós, e muitas das vezes quando nós estamos tristes, nós não percebemos quando ele se aproxima de nós. Meu querido, primeira lição que eu aprendo nesse texto aqui é que quando estamos tristes, Jesus ele aproxima-se de nós de maneira que nem sempre nós percebemos. Às vezes a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa ansiedade é tão grande que não permite com que nós possamos ver que o nosso mestre se aproxima de nós, que ele anda do nosso lado.
Ele está contigo. Eu sei que o momento é um momento conturbado. Eu sei que o momento é um momento de grande aflição para muitas pessoas. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite é para dizer a você: Ele anda contigo. Ele está do teu lado. Não desista. Continue firme. Nenhuma praga vai chegar na tua tenda. Continue firme. Ele anda do seu lado. Ah, mas você está falando isso, mas você não conhece a minha realidade. De fato, eu não conheço a sua realidade. Mas eu sirvo a um Deus que conhece o que você está passando, e por isso Ele me incomodou para gravar este vídeo para você, para dizer a você que Ele anda do seu lado. Todas as tristezas, abatimentos, toda a correria, toda a angústia, às vezes acaba não deixando a gente perceber que o Mestre, Ele anda conosco. E mais do que isso, o texto vai dizer, eles estavam tão tristes quando Jesus se aproxima deles e pergunta: olha, o que é que vocês vão conversando no meio do caminho? Por que vocês vão conversando entre si, cochichando? E por que vocês estão tristes? E aí tomando a palavra, chamado Cleopa, ele toma a palavra e diz, responde a Jesus, mesmo sem saber que era o Mestre. Ele responde: és tu um peregrino em Jerusalém? Não estás sabendo o que aconteceu? Mataram o nosso Mestre, mataram o Senhor, mataram aquele que a gente acreditava que era a redenção de Israel. Mataram aquele que a gente esperava que fosse de fato aquele que iria redimir Israel de todo o seu pecado, de todas as coisas que havia acontecido. E aí Jesus, sem eles saberem que era o Mestre, Jesus toma a palavra e diz: olha, mas não era necessário que isso tudo acontecesse, até porque o próprio já não havia dito que isso ia acontecer. E aí Jesus começa, a Bíblia vai dizer que Jesus começa a falar com eles, começa a falar acerca da palavra para aqueles dois homens no meio do caminho de Emaús. Aqui eu aprendo a minha segunda lição. A segunda lição que eu aprendo aqui é que muitas das vezes quando nós estamos tristes e não percebemos que Ele está do nosso lado, Jesus tem uma forma especial de nos consolar. Ele sempre nos conforta, nos consola com a sua palavra. É a palavra do Senhor que nos conforta, queridos. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que nos conforta, que nos exorta, que nos alegra, que nos renova. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Então, meu querido, Jesus, Ele nos conforta com a sua palavra. Por isso que eu estou aqui nesse momento, para trazer essa palavra para o seu coração. Aquieta a sua alma, aquieta o seu coração, descansa no Senhor, entrega a tua ansiedade, o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 46, versículo 10 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Mesmo quando as coisas podem fugir do seu controle, eu tenho um aviso para dizer: pode fugir do seu controle, mas do controle de Deus, do controle dele, as coisas não fugiram. Ele continua no controle de tudo. Ele continua no controle de todas as situações. Confia nele. Confia no Senhor. O texto mais adiante vai dizer que Jesus começa a falar àqueles homens no meio do caminho com a sua palavra, de maneira que eles chegam à aldeia de Emaús. E quando eles chegam à aldeia de Emaús, aqueles homens fazem uma coisa que eu achei muito interessante nesse texto. O texto vai dizer que aqueles homens, eles fazem um convite. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega com aqueles homens na aldeia de Emaús, ele faz com que ia para mais distante. Então aqueles homens disseram: olha, fica aqui conosco, porque o sol já se declina e é muito perigoso você caminhar ou seguir caminho pela estrada no escuro ou à noite. E aí, quando Jesus ouve este convite, ele aceita. E aí a terceira coisa que eu aprendo aqui com você nesta mensagem, nesta noite.
Jesus, ele aceita o nosso convite para se envolver mais em nossa vida. O que é que eles falaram? Fica aqui conosco, se hospede, né? Venha ser hóspede no lugar onde eu vou ficar. Venha ficar aqui comigo. É perigoso para você caminhar. Venha fazer parte da minha rotina. Venha fazer parte da minha vida. Venha ficar comigo, né? Venha fazer parte da minha vida. Foi exatamente isso que eles fizeram naquele momento. Eles convidaram, mesmo sem saber que era o mestre. Eles convidaram, e Jesus, ele se importa com a sua vida. O que falta é você convidá-lo. Quando você sai para trabalhar, quando você sai para a escola, para a faculdade, quando você sai para resolver alguma coisa na rua, ou até mesmo quando você acorda de manhã, convida o Senhor para se fazer presente na sua vida. Convida Ele, porque Ele sempre vai aceitar o seu convite para se aproximar mais de você, para ficar cada vez mais envolvido na sua vida. Antes de tomar qualquer atitude, qualquer decisão, pede o direcionamento a Deus. Pede a direção do Senhor. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Pede o direcionamento a Ele. Pede direção, Senhor. Busque, peça, porque Ele sempre vai aceitar um convite seu para se fazer presente na sua vida. Aí o texto vai dizer que Jesus aceita esse convite especial que esses dois homens fazem, entra, né, na hospedagem, né, entra para ser hóspede daqueles dois homens, e chega um momento crucial, o momento do texto que eles param para conversar, e ali eles param para comer. Uma mesa baixa, 3 homens sentados, Jesus no centro, né, no meio da mesa, um homem à sua direita, o outro um homem à sua esquerda. Eles chegam um momento de partir o pão. E o texto vai dizer, versículo, deixa eu logar aqui, versículo de número 30, vai dizer: E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. E o versículo 31 vai dizer: E abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Quarta lição que eu aprendo aqui, de quando eles convidaram Jesus para se fazer presente na sua vida, Jesus aceitou o convite. E quando Jesus foi até a hospedagem, até o local onde eles estavam, né, aqui naquela aldeia, o texto vai dizer que na hora do pão, quando eles sentaram à mesa, o mestre partiu o pão. Versículo 30, como eu li novamente. Ele tomou o pão, abençoou e partiu. Jesus, a quarta lição que eu aprendo aqui, a quarta lição é que Jesus, ele vai se revelar para nós da mesma maneira que já o conhecemos quando ele se revelava antes. Jesus já tinha feito isso antes, enquanto esteve com os outros discípulos. Jesus já fazia isso antes. Eles já estavam acostumados a ouvir e a ver o mestre fazer isso. Eu me lembro que lá, no dia em que Jesus multiplicou os pães e peixes, ele fez exatamente isso na frente de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Ele levantava, dava graça, partia e multiplicava. O que é que eu quero dizer com isso? No meio da sua angústia, no meio da sua dificuldade de entender que o Senhor, ele anda com você, não se preocupe. Eu estou trazendo esta palavra exatamente nesse sentido, para transmitir paz para a sua alma e lhe dizer que no meio desta angústia, no meio desta aflição, no meio disso tudo, o Senhor, ele vai se revelar para você como sempre se revelou. Ele vai se revelar para você da mesma forma que você conhece como ele fala. Ele sabe como falar com você. Ele sabe como se revelar para você no meio da sua angústia, no meio da sua aflição.
Ele está no controle, eu torno a repetir. Ele está no controle de tudo. As coisas podem ter fugido do seu controle, mas do controle do Senhor não fugiu. Então, meu querido, continua firme, continua acreditando. Ele anda contigo. Ah, mas pastor, Salmo 46, versículo de número 1. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente no momento da angústia. Quando fala socorro bem presente, não é que ele ainda vai chegar. É socorro de imediato. É socorro ali presente sempre. Ele anda com você. Às vezes a tristeza, como eu já falei aqui, primeira coisa, a tristeza, muitas das vezes, as tristezas, as angústias, a ansiedade não deixa a gente perceber que ele anda do nosso lado, mas ele anda do nosso lado. Mateus capítulo de número 28, versículo 20, a Bíblia vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda bem, porque ele anda conosco todos os dias, nos dias bons, nos dias ótimos e nos dias difíceis e nos piores dias. Ele não nos desampara. Ele não é igual a alguns amigos que a gente vê por aí. E quando você tem dinheiro, quando você tem fama, quando você está bem de saúde, eles colam com você, batem no seu ombro e dizem que são seus amigos. Ele não é igual a isso. Ele é mais do que o seu melhor amigo. Por quê? Porque o seu melhor amigo, ele só sabe do seu segredo quando você o revela. Quando você diz ou quando você conta para ele. Mas Jesus, ele é mais do que o seu melhor amigo. Porque antes mesmo de você abrir a sua boca para contar a ele o segredo, ele já sabe. Antes de você abrir a sua boca, de você falar alguma coisa, ele já sabe o que você precisa. Sabe por quê? Porque ele anda do seu lado. Porque ele está contigo para todas as horas, em todos os momentos. Ele não te desampara. A Bíblia vai dizer, Isaías, capítulo 49, versículo, se não me falha a memória, versículo 15. A Bíblia vai dizer, ou acaso pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta? Pode, por acaso, uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta? É muito difícil, porque a mulher tem os seus seios e no seu seio ele sempre está cheio de leite quando tem o bebê, e o seu seio sempre a faz lembrar da necessidade real de amamentar a sua criança, porque ela sempre acaba vazando um pouco do seu leite, para poder lembrá-la de que existe uma criança que depende dela e que ela de fato tem que cuidar daquela criança. Mas ainda que essa mãe venha se esquecer dele, a Bíblia vai dizer que o Senhor não esquece de nós. A Bíblia vai dizer que o Senhor não esquece de você. O Senhor não esqueceu de você. No meio de tudo que está acontecendo aí, pandemia, etc., Deus não esqueceu de você. Ele continua do seu lado. Ele continua contigo. Agora, não deixe com que o problema lhe impeça de ver o Senhor. Não deixe com que a sua ansiedade, não deixe com que a depressão, não deixe com que os problemas, não deixe com que nada venha impedir você de ver que Ele anda do seu lado. Que Ele está do lado, que Ele está colado com você, que Ele anda contigo, Ele anda do seu lado. E para terminar, para concluir, só uma observação. O texto vai dizer que quando o Senhor abençoa, parte, abençoa e parte, Ele desaparece. E aí um olha para a cara do outro e diz, mas não ardia em nossos corações quando Ele falava conosco no meio do caminho? Porque Ele nos falava acerca da palavra, e aí um começa a discutir com o outro. Porque eles não perceberam que era o mestre, eles só perceberam quando o Senhor se revelou para eles da forma que eles estavam acostumados a ver o mestre se revelar. Ele vai se revelar para você nesses dias da forma que você estava acostumado a ver ele se revelar. Não se preocupe. Não é um fantasma. É o mestre. É ele que está no controle da sua vida. É ele que está no controle do seu barco. É ele que anda contigo de noite, de dia, em qualquer hora do dia, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Ele anda contigo.
E aí quando eles perceberam que era o mestre, que começaram a discutir um com o outro, o texto vai dizer, versículo de número 32 vai dizer: porventura não ardia em nossos corações quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Aí o texto vai dizer: e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles. Olha aqui o que o texto vai dizer. Na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém. Só de lambuja isso aqui, para a gente entender. Eu disse que da onde eles estavam até Emaús, a Bíblia fez questão de destacar que era 60 estádios a distância. Era de 60 estádios da onde eles estavam para Emaús. Eles já haviam chegado em Emaús. Mas quando eles percebem que era Jesus, o texto vai dizer, eles não se preocuparam, porque já era noite. Eles não se preocuparam porque o caminho estava escuro. Eles não mediram distância. Eles voltaram 12 quilômetros da onde eles estavam, de volta para o local onde eles saíram e aonde estavam os outros discípulos. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente entende, quando você entender que ele anda com você, que ele anda conosco, a nossa caminhada vai se tornar mais leve. Ouça bem, quando você entender que o mestre ele anda do seu lado, que ele te acompanha em todos os momentos, que ele caminha contigo, quando você entender isso, você vai perceber que a sua caminhada vai se tornar mais leve. Ouça bem, eu disse leve, eu não disse fácil. Jesus vai dizer que, João capítulo de número 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus sempre nos alertou que o caminho seria difícil, seria pedregoso, teria espinho, teríamos dificuldades, passaríamos por aflições, perseguições. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Em todas essas coisas, louvado seja o nome do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas, todas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E que isso que a gente passa no momento, Romanos capítulo 8, verso 18, vai dizer que tenho por certo, Paulo escreve aos irmãos em Roma, tenho por certo, e as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que há de nos ser revelada em Cristo Jesus. Ele anda contigo. A caminhada não vai se tornar mais fácil, sempre vai ser difícil, mas vai ser mais leve. Quando você entende que ele anda contigo, a sua caminhada vai se tornar mais leve, porque você vai perceber que adiante de você, a cada passo que você vai dar, adiante do seu passo, quem vai na frente é o Senhor. Ele que vai na frente, abrindo um caminho, quebrando as correntes, como diz o hino, tirando os espinhos. É ele que vai ordenando os anjos para lhe guardar, onde quer que você coloque a ponta dos seus pés. Então que nesta noite você possa ficar com esta palavra. Ele anda contigo. Ele anda conosco. Ele não nos desampara. Ele continua do nosso lado. Estamos vivendo um momento difícil, de isolamento e etc. Mas a palavra que o Senhor me trouxe nesta noite, me incomodou aqui na minha casa nesse dia, é para dizer ao seu coração e para lhe transmitir, como eu já disse aqui, transmitir paz. E é uma palavra de paz e encorajamento ao seu coração nesta noite. Ele anda contigo, meu irmão. Ele anda contigo. Ele anda contigo, meu querido. Ele anda contigo, minha querida. Ele anda com a sua igreja. Ele não nos desampara nesse momento de dificuldade. Ele continua sendo conosco. Ele é fiel, ainda que sejamos infiéis em alguns momentos, mas ele permanece fiel. Então, fique com esta palavra nesta noite e que Deus continue falando fortemente ao seu coração em nome de Jesus. Eu já quero mandar novamente um forte abraço
aos meus irmãos da Assembleia de Deus do Vale da Boa Vista, aos meus queridos e amados irmãos também da Assembleia de Deus Rodoviária. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu continuo aqui de casa, mas quer dizer, orando pela vida de vocês. Peço que também nos apresente oração, porque quando isso passar, o nome do Senhor tem que continuar sendo glorificado, né? E de alguma forma, isso que está acontecendo é para que nós venhamos a tirar algumas lições do que está sendo, né, do que está ocorrendo. Que venhamos a tirar grandes lições preciosas, pérolas, né? Nesses momentos de dificuldade, nós possamos tirar pérolas e aprender com o Senhor. Eu vou fazer uma oração pela sua vida. Depois disso, eu vou deixar vocês com um louvor. E eu já encerro esse vídeo nesta noite. Amém? Ore comigo, feche seus olhos e ore nessa hora. Maravilhoso, eterno, soberano Pai. Meu Deus amado, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, eu quero te pedir, meu Pai, pela vida desta pessoa que está escutando este vídeo, que ouviu esta mensagem. Meu Deus, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre a vida dos Teus filhos, guardando, livrando de todo mal. Meu Deus, que as Tuas copiosas bênçãos estejam sobre a vida dos Teus filhos. Meu Pai, protege o Teu servo, protege a Tua serva, protege, Senhor, o Teu filho, a Tua filha. Meu Deus, protege o seu lar, a tua casa. Meu Deus, não deixa com que chegue nada de ruim na sua casa. Meu Pai, manifesta-se no meio desta luta para esse crente, da mesma forma que ele já estava acostumado a ouvir o Senhor falar. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta esse crente. Pai, desperta ele, desperta ela. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço, meu Pai, continue fortalecendo o Teu Filho, fortalecendo a Tua serva, meu Pai, guardando toda a sua família para a glória do Teu nome. Essa é a minha humilde oração e desde já quero agradecer em nome de Jesus. Amém. Fica firme. Deus é contigo. Ele anda do seu lado. Para perceber e analisa. Tira um pouco a visão dos problemas e olha para o lado. O Senhor não te desamparou. Ele continua do seu lado. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ele já sabe. Mas contigo eu sempre estarei. Ó, rica promessa do bondoso Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Os lírios mais alvos, eles murchos estão. Os dias mais belos, quão depressa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo estará. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está.
pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete sempre comigo estar. Comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. Comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar.